tudo bem, terceiro ano? Vamos para a nossa última aula de geografia dessa apostila, dessa nossa primeira apostila, tá bom? Então, com essa aula de hoje, a gente encerra aqui o conteúdo de geografia. Quando a gente retornar, a gente faz aí algumas revisões que se fizerem necessárias, tudo bem? Então, vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre uma situação problema apresentada aqui no livro, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Nessa página aqui, ele mostra uma situação problema que é um relevo. Veja, nós temos uma montanha de um lado, do outro e passa um rio lá embaixo. Então, eu vou ler para vocês aqui a situação problema apresentada. Ele diz o seguinte: muitas vezes as paisagens são modificadas para as pessoas adequarem os lugares à própria vida, né? Muitas vezes as pessoas vão modificando a paisagem de maneira que fique bom para elas, né? Que atenda às necessidades das pessoas, dos seres humanos. E aí, dessa forma, eles vão modificando as paisagens. Nesse caso, a situação problema é o seguinte: observe essa imagem aqui que eu mostrei para vocês e propõe uma solução para a situação problema apresentada aqui, né? Então, ele apresenta o relevo, né? Uma situação de um relevo, e aí ele diz o seguinte, né? O relevo de determinada região torna-se um obstáculo para a passagem de um lugar para outro. Então, nesse caso, tem um obstáculo no meio, que é um rio que se passa no meio e uma montanha de um lado e do outro. Então, se uma pessoa quiser atravessar de um lado para outro, como que ela pode fazer isso? E a proposta aqui é para você elaborar aí uma situação onde ele possa se sair desse problema, né? Que a pergunta é, o que pode ser feito para facilitar essa transposição, ou seja, essa passagem de um lado para outro desse obstáculo, que é esse relevo. Aí você me pergunta, tia, mas o que é relevo? Relevo é uma irregularidade em uma superfície, né? Como se fosse uma espécie de uma escultura numa situação, né? Numa superfície plana, uma montanha. Isso é um relevo, tá bom? Como se fosse uma espécie de uma variação na Terra, na superfície da Terra. Isso é um relevo. E aí a proposta aqui é para você elaborar aí uma discussão, discuta, pesquise, como que você vai colocar aqui para, no caso, que haja uma transposição, no caso desse relevo, uma pessoa atravessar de um lado para o outro dessa montanha, tá bom? Essa atividade ela se encontra na página 243 da sua apostila. Vindo aqui para a página 244, 245, ele traz a proposta da leitura de um texto que fala sobre paisagens, né? Como que as paisagens elas vão sendo modificadas, quais os prejuízos que determinadas modificações trazem para essas paisagens. E aí a proposta é que você faça uma leitura e uma reflexão sobre essas mudanças, sobre o que o ser humano faz nas paisagens, às vezes para atender às suas necessidades, às vezes não, tá bom? Então leia aí junto com sua família, faça uma reflexão sobre essa leitura, tá bom? Na página 245 e 246, ele vem trazendo um desafio para você, tá bom? Esse desafio é para que você faça uma construção de casas numa paisagem, porém, tendo todo o cuidado de não danificar o ambiente dessa paisagem, ou seja, os recursos naturais existentes nela. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer. Olha só. Nessa página aqui, ele está indicando, está te ensinando como você vai fazer nessa página. Então, a proposta é que você construa umas casas aqui nessa paisagem natural, sem danificar o ambiente. Veja que tem muitos recursos naturais aí, e o seu desafio é construir casas dentro dessa paisagem, sem danificar os recursos naturais, tá bom? Então tá, é isso. Faça essa atividade, depois dê um colorido nessa paisagem, leve para a escola quando a gente retornar, para a gente poder fazer todas as correções. Tudo bem, meus amores? Então tá, por hoje é só, um beijinho, tchau, tchau, fiquem com Deus.